Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é sempre atual. Ouvimos hoje a profecia de Isaías, palavras que o Senhor revelou pelo profeta ao seu povo, na volta do exílio e na reconstrução da terra. O povo de Israel tinha atravessado um período, estava atravessando muito difícil de exílio. Os que estavam na terra, os que tinham ficado, sofriam com grande pobreza, além do pecado da idolatria que graçava em toda parte. Mas nesse contexto, o profeta anuncia que Deus não abandonou o seu povo. Por isso, dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Portanto, Deus é a causa da alegria e do ânimo do seu povo. Como sinal da presença de Deus no meio do seu povo, então os olhos dos cegos se abrem, os ouvidos dos surdos passam a ouvir, o coxo saltará e a língua dos mudos se soltará. Igualmente brotarão fontes no deserto, jorrarão torrentes na terra abandonada, e a terra seca se transformará em lago, e na região que passa sede haverá fontes de água. Essas imagens tão bonitas, nós as aplicamos ao reino de Deus que já está no meio de nós, e à sombra ou à luz desse reino, nós caminhamos no tempo presente, até que Cristo seja tudo em todos. Quantas pessoas precisam ouvir hoje esta palavra? Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem e a recompensa de Deus. Por vingança aqui, entenda-se a justiça de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus realiza esses sinais. Ou seja, ele realiza as profecias
de Isaías, porque com ele o reino de Deus já chegou. Diz o evangelista Marcos que Jesus estava na região de Tiro e Sidônia. Essas cidades hoje estão no que se chama o sul do Líbano, mas já naquele período não pertenciam às terras de Israel. No entanto, Jesus muitas vezes esteve por lá. Numa dessas ocasiões, nessa terra pagã, uma mulher, vendo Jesus e os discípulos, começou a clamar em favor da sua filha que estava terrivelmente aflita, doente, perturbada. Os discípulos se incomodaram com os gritos daquela mulher: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, aparentemente, não deu ouvidos a ela. Ela continuou insistindo e os discípulos pediram: Senhor, atende essa mulher ou despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E Jesus então responde: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na verdade, Israel é que pensava isso, que era o único povo eleito, escolhido e salvo. Os demais eram o resto. Tanto que Israel chamava os estrangeiros de cães. São os cães, um animal impuro. Bem, continuando o caminho, a mulher continua gritando, clamando por Jesus. E Jesus responde para ela: não é certo tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cães. Jesus cita algo que o seu povo dizia, não que ele acreditasse nisso, evidentemente, para que aquela mulher pudesse expressar a sua fé, aquela mulher estrangeira. E foi isso que aconteceu. A mulher disse: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus diz a ela uma coisa que é mais importante até do que o milagre. Uma coisa que ele nunca disse aos discípulos. Quem se lembra? Mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E assim aconteceu. Aquela mulher considerada impura, pagã, mesmo um estorvo para a multidão que ali estava, ela obtém o que deseja, porque grande era a sua fé. Bem, é nessa região que Jesus está, uma região cheia de pessoas discriminadas, e até mesmo os judeus que ali moravam eram discriminados pelos demais judeus, porque a região era chamada Galileia dos pagãos. É para lá que Jesus desce, junto ao mar da Galileia, na região das 10 cidades. Apresenta então a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade, pedindo que Jesus lhe impusesse a mão para que ele ficasse bom. O que faz Jesus? Afasta o homem do meio da multidão, porque o sofrimento do próximo não é para virar espetáculo. Não, Jesus afasta o homem. Poderia dizer apenas uma palavra e ele já estaria curado, mas Jesus realiza gestos para que aquele homem sinta a sua ternura, a força de Deus. Gestos que depois entrariam na nossa liturgia. Jesus como que cava os ouvidos daquele homem, abrindo-os para que ouça não só os sons naturais, mas sobretudo a voz de Deus. Jesus depois, com a sua saliva, toca na língua daquele homem para que ele possa falar livremente. Um símbolo de que depois o discípulo deve ouvir e proclamar a fé para o louvor e glória de Deus. A saliva, na antiguidade, era considerada um elemento de cura, de vida. Este elemento da marca nos ouvidos e nos lábios entrou na liturgia batismal. Quando os adultos se preparam para o batismo, isto é dado ao longo dessa preparação, o rito chamado do efetá, quer dizer, abre-te, como Jesus disse, a palavra acompanhada do gesto. Mas também no batismo de crianças se faz no dia da celebração. Pode-se até mesmo, conforme prevê a liturgia, com raízes bíblicas, enriquecer esse gesto,
A fronte da pessoa é marcada com a cruz para que possa se abrir ao entendimento da palavra do Senhor. Os olhos da pessoa são marcados com a cruz para que possa contemplar a glória de Deus, como o cego de nascença que foi curado por Jesus. Os ombros da pessoa são marcados com a cruz para que aprenda a levar a cruz de Cristo. Também o peito da pessoa é marcado com a cruz para que tenha em si os sentimentos de Cristo Jesus. Dessa maneira a pessoa toda é marcada pelo sinal da nossa salvação, que abre para nós as portas do céu, a cruz de Cristo. Cada um de nós também, irmãos e irmãs, do seu batismo, recebeu esse gesto. Como é que está a nossa escuta da palavra de Deus? Quando a Bíblia nos traz os 10 mandamentos, apresenta antes de dizê-los um apelo, uma exortação, uma ordem mesmo da parte de Deus, que começa com a palavra Shema Israel, quer dizer, escuta Israel. Escuta não só no sentido físico, mas da obediência à vontade de Deus. Escuta Israel. É o que o Senhor também nos dirige a nós hoje, porque a palavra de Deus não é uma coisa do passado. A palavra de Deus é viva e leva à transformação da nossa vida. Após o milagre, o surdo passa a ouvir e falar livremente. E as pessoas começam a divulgar o fato. Mas Jesus recomenda que não. Por quê? Porque Jesus é o Messias sofredor. Não é o Messias violento, guerreiro, que vem com a força das armas. Não. A arma de Cristo é o seu amor. Também do cristão. É esta. É o amor, a caridade. Muito bem. Cristo, no entanto, é aquele que vai entregar sua vida por amor. Domingo que vem, no Evangelho, ele vai revelar quem é ele. É o Messias, sofredor, que entrega a sua vida para que tenhamos vida no seu nome. Esta palavra, irmãos e irmãs, que cai em nosso coração, como semente boa, implantada em nosso coração, como dizia São Tiago na semana passada, deve gerar frutos em nós. É o que nos hoje alerta São Tiago na segunda leitura. Você se lembra como é que termina a segunda leitura da semana passada da carta de São Tiago? Mais ou menos. Diz assim: a religião pura e sem mancha diante de Deus é essa: assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se deixar contaminar pelos ídolos, pelo mundo. É assim que termina a leitura. E hoje continua. São Tiago diz que por causa da nossa fé em Cristo glorificado, é que não se deve admitir acepção de pessoas, discriminação, numa palavra nossa. Porque Deus ama a todos, Cristo entrega a sua vida a todos, para que todos tenhamos vida por meio dele. E em seguida São Tiago dá um exemplo. Alguém que tem aparência de riqueza é bem tratado. Alguém que é pobre com a sua roupa surrada é desprezado. Não pode ser assim, irmãos. Meus queridos irmãos, diz São Tiago, não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Quer dizer, uma pergunta enfática, porque Deus escolheu aqueles que o mundo considera nada para manifestar o seu amor. Cada um de nós, irmãos e irmãs, deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio